Existe ao redor do mundo 9 países que detêm armamentos nucleares, dos quais 4 países não fazem parte de nenhum tratado de não proliferação nuclear. E um desses 4 países é justamente Israel, que no momento em que eu estou gravando este vídeo, acaba de invadir o território do Líbano. Muitos acreditam, a comunidade internacional, que Israel tem ogivas nucleares capazes de fazer o Irã ser devastado do mapa em fração de minutos. Mas todo ato tem a sua consequência. E qual seria, ou melhor, quais seriam as consequências de um ataque nuclear de Israel? É sobre isso que iremos falar neste vídeo. Nas últimas semanas, o Oriente Médio voltou a ser palco de confrontos intensos. Israel, em sua busca incessante por segurança, lançou uma série de operações militares decisivas contra líderes do Hezbollah, aniquilando seus inimigos e ampliando suas incursões no Líbano. Ao mesmo tempo, o conflito com a faixa de Gaza continua a escalar com bombardeios constantes de ambos os lados. A tensão com o Irã também está em alta, com ameaças mútuas e a crescente suspeita de que Teherã esteja expandindo seu programa nuclear. E nesse cenário caótico, a questão do poder nuclear israelense volta ao debate global. E Israel, que nunca confirmou nem negou seu arsenal atômico, segue uma política de ambiguidade nuclear. Mas como esse pequeno país do Oriente Médio se tornou uma potência nuclear? Hoje vamos aprofundar a história de como Israel construiu sua força atômica e o impacto desse arsenal em sua estratégia de segurança. Israel teria iniciado a produção de armas nucleares em algum momento durante a década de 1960. Embora Israel nunca tenha confirmado oficialmente a posse de armas nucleares, muitos especialistas acreditam que o país desenvolveu sua capacidade nuclear em meados dessa década. As especulações sobre as armas de destruição em massa israelenses se intensificaram em 1958, quando o governo de Israel, com a ajuda da França, construiu o Centro de Pesquisas Nucleares de Neveg. Essa instalação nuclear está localizada no deserto de Neveg, a cerca de 10 quilômetros ao sul da cidade de Dinoma. O motivo da construção desse centro, de acordo com os governos francês e israelense, era construir um reator nuclear para fornecer energia para uma usina de dessalinização, para reflorestar o deserto de Neveg. Entretanto, a maioria dos peritos de defesa militar afirmam que tal centro tinha o propósito de produzir armas nucleares. Estima-se que Israel tenha produzido as suas primeiras armas nucleares por volta de 1966 ou 1967, sendo a Guerra dos 6 Dias o momento em que os israelenses tiveram acesso limitado a armas nucleares que estavam prontas para uso. Só que Israel, que nunca assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e quase sempre se negou a receber inspeções externas, sempre negou tais especulações. Ao mesmo tempo que sempre adotou a política de ambiguidade, ou seja, nunca afirmou ou negou ter armamentos nucleares. Só que as coisas saíram do controle em 1986, quando um marroquino chamado Mordecai Vanunu se tornou o centro das atenções ao denunciar o programa secreto de armas nucleares de Israel. Mas como esse marroquino tinha tantas informações? É porque ele era técnico do Centro de Pesquisas Nucleares de Negev. E o seu destino, após as denúncias, acabou nas mãos do Mossad. A comunidade internacional acreditava que Israel tinha um número muito reduzido de armas nucleares, até que a denúncia detalhada de Mordecai levou à conclusão de que Israel tinha, na verdade, entre 100 a 200 ogivas nucleares, sendo assim a 6ª maior potência nuclear do planeta. E especialistas consideram as revelações de Mordecai o maior vazamento de informações sobre o programa secreto israelense até hoje. A denúncia, publicada em 5 de outubro de 1986, numa reportagem do jornal britânico The Sunday Times, afirmava que Israel produzia armamento nuclear desde os anos de 1960. Segundo o testemunho do marroquino, a fábrica no deserto de Negev tinha 8 níveis subterrâneos e podia forjar material necessário para se obter 12 ogivas nucleares ao ano. Ele também descreveu como peritos americanos autorizados a entrar na fábrica
fábrica haviam sido enganados por paredes falsas que escondiam o acesso a elevadores para 6 níveis das instalações. A denúncia de Mordecai Vanunu caiu como bomba na comunidade internacional, e é claro que o governo israelense e o seu serviço secreto não deixariam isso barato. Segundo reportagem do jornal O Globo, o primeiro-ministro de Israel na época, Shimon Peres, teria ele próprio autorizado a captura de Mordecai para ser julgado por um tribunal de seu país. Só que, para não afetar as relações de Israel com o Reino Unido, uma agente secreta israelense foi designada para fazer amizade com Mordecai e convencê-lo a ir com ela a Roma, na Itália, em viagem a passeio. Ainda segundo a matéria do jornal O Globo, o plano israelense deu certo. Na capital da Itália, o ex-técnico nuclear foi dopado com uma injeção aplicada à força por integrantes da Mossad, a agência de inteligência de Israel, e levado de barco para Jerusalém. Lá, ele foi julgado e condenado a 18 anos de prisão por crimes de espionagem. E essa ambiguidade israelense em relação às suas possíveis armas nucleares desempenha um papel central na dinâmica de poder do Oriente Médio. Essa política de ambiguidade nuclear, onde Israel não confirma nem nega a posse de armas nucleares, cria uma espécie de dissuasão silenciosa que impacta tanto seus inimigos quanto seus aliados. A mera suspeita de que Israel possua armas nucleares faz com que atores como o Hezbollah, o Hamas e até o Irã tenham que considerar os riscos de uma escalada total contra o país. Essa incerteza nuclear limita a intensidade com que esses grupos ou estados adversários podem se engajar em um conflito aberto. O programa nuclear israelense é frequentemente citado como uma das razões pelas quais o Irã tenta desenvolver sua própria capacidade nuclear. A ausência de transparência israelense justifica aos olhos do Irã seu avanço nuclear como uma forma de equilibrar o poder na região. Isso intensifica as tensões e pode gerar uma corrida armamentista regional. A postura de Israel coloca seus aliados ocidentais, especialmente os Estados Unidos, em uma posição complicada. Enquanto apoiam Israel, têm que lidar com pressões internacionais por uma política mais transparente e com o fato de que isso fere acordos globais de não proliferação nuclear. A ambiguidade israelense também exerce uma pressão psicológica nos adversários, criando uma incerteza sobre até onde o país estaria disposto a ir para se defender. Isso pode moldar as ações de atores como o Hezbollah e o Hamas, dissuadindo-os de ataques em larga escala, ao mesmo tempo que coloca uma sombra sobre as ambições nucleares do Irã. Um ataque nuclear de Israel contra seus inimigos teria consequências inimagináveis não só no cenário regional ali no Oriente Médio, mas sim em todo o mundo. Um ataque nuclear israelense provocaria destruição massiva e um número inimaginável de mortes de civis. As consequências humanitárias seriam devastadoras, com contaminação radioativa afetando tanto os países diretamente envolvidos quanto os demais vizinhos. Isso geraria uma crise de refugiados em larga escala, destruição de infraestrutura essencial e colapso de governos locais. Israel, apesar de ser uma potência militar e estratégica para muitos países, especialmente para os Estados Unidos e para nações europeias, enfrentaria uma onda massiva de condenação internacional. Um ataque nuclear seria visto como uma violação extrema dos direitos humanos e da lei internacional, levando ao isolamento diplomático. Mesmo seus aliados mais próximos, que hoje o defendem em várias arenas internacionais, teriam dificuldade em justificar ou apoiar tal ação. Israel poderia sofrer sanções econômicas severas, além de boicotes e perda de acordos comerciais. Um ataque nuclear israelense poderia desencadear uma resposta militar imediata, não apenas dos países diretamente afetados como o Irã, mas também de outras potências regionais. Países com interesses no Oriente Médio, como a Rússia e a China, poderiam intervir para proteger seus aliados. Isso poderia rapidamente escalar para um conflito global, já que grandes potências seriam pressionadas a tomar partido. Um ataque nuclear israelense provavelmente motivaria outros países da região, especialmente o Irã,
arma a acelerar seus próprios programas nucleares para garantir dissuasão ou retaliar. O Oriente Médio, uma região já instável, entraria em uma perigosa corrida armamentista, aumentando o risco de novos conflitos envolvendo armas de destruição em massa. Um ataque nuclear unilateral por parte de Israel desafiaria os tratados de não proliferação nuclear e enfraqueceria as normas globais que buscam evitar o uso dessas armas. E o pior é que outros países poderiam se sentir legitimados a adotar uma postura semelhante, colocando a ordem mundial em risco de colapso. Isso poderia marcar o fim da atual era de tabu nuclear, onde o uso dessas armas é visto como uma linha que não pode ser cruzada. Aí eu te pergunto, você acha que de fato Israel tem armas nucleares ou não? Tudo é história, tudo é conspiração. Comente aqui embaixo pra gente debater e eu recomendo que você assista o último vídeo que eu postei sobre a crise da Venezuela e os mercenários que teriam sido enviados pelo Brasil lá para o território venezuelano. Para assistir esse vídeo é muito simples, basta você clicar no card aqui em cima. Mentira, nessa telinha aqui. Show de bola? Por hoje é só, mas se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais.